É hora do Giro na Rede para saber das últimas notícias. Então vamos até a redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Fernanda Porto, que tem as novidades hoje para a gente. Fernanda, boa noite. Boa noite, William. Boa noite, Érica. Boa noite a todos que nos acompanham. A gente começa o giro de hoje falando do recurso apresentado pela Advocacia Geral da União para derrubar a liminar que determinou a reintegração de 11 peritos no órgão de combate à tortura. Foi negado. O caso foi parar na Justiça depois que os peritos do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura foram exonerados em junho por decreto presidencial. Por meio de recurso, a AGU questionou a legitimidade da Defensoria Pública da União para mover o processo e sustentou que a análise da questão era de competência do Supremo. Mas os argumentos não foram aceitos pelo desembargador Guilherme Gama, da Justiça Federal. O Conselho Nacional de Justiça quer que os estados do Pará e Amazonas passem por plano de contingência para neutralizar os problemas em presídios. Em 3 meses, 117 detentos morreram nos 2 estados em razão de massacres em unidades prisionais. O plano de contingência deve apresentar medidas de curto, médio e longo prazo. Já no Rio de Janeiro, a Justiça deu prazo de 24 horas para a Prefeitura esclarecer por que moveu pessoas em situação de rua e usuários de drogas das vias da cidade. O prazo começa a correr quando a Prefeitura receber a intimação. A determinação da Justiça atende pedido da Coordenação de Saúde e Tutela Coletiva e do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos. E o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, recebeu hoje a Medalha do Mérito Mauá. A condecoração foi instituída há 54 anos para homenagear e incentivar o desenvolvimento nas áreas de transporte e comércio exterior. Eu acompanhei a entrega, veja como foi. A solenidade foi no Clube Naval em Brasília. O presidente da República, Jair Bolsonaro, e o vice, Hamilton Mourão, foram os primeiros condecorados. Depois, a medalha foi entregue para 180 homenageados, entre eles o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Bom, para mim é uma honra muito grande, porque no exercício do meu munus público, que é o exercício da função judicial, eu sempre procuro decidir as causas com as vistas voltadas para o futuro, no sentido de propiciar ao Brasil esse desenvolvimento econômico que ele tanto merece. Então, me sinto agraciado como brasileiro acima de tudo. A medalha Barão de Mauá foi criada em 1965 para homenagear personalidades nacionais e estrangeiras que contribuem com o desenvolvimento do comércio exterior e do setor de transportes.